O que eu mudaria em minha vida se o médico me dissesse que eu tenho câncer? Depois dessa resposta, inevitavelmente nos confortaríamos com a mesma insidiosa mentira. Bem, graças a Deus eu não tenho câncer. Mas temos. O diagnóstico é terminal para todos nós. Uma sentença de morte está decretada. A cada segundo, a probabilidade está devorando todas as chances de que estaremos vivos amanhã. Alguma coisa está vindo e você jamais será capaz de interrompê-la. Esteja pronto para quando este dia chegar. Memento mori. Cada cultura tem seu próprio modo de ensinar a mesma lição. Memento mori. Os romanos lembravam a si mesmos. Lembre-se de que você é mortal. Parece estranho pensar que vamos nos esquecer disso ou que precisamos ser lembrados, mas obviamente precisamos. Em parte, a razão para termos tanta dificuldade em aceitar a morte é porque nosso relacionamento com a nossa própria existência é totalmente confuso. Podemos não dizer, mas lá no fundo, agimos e nos comportamos como se fôssemos invencíveis, como se fôssemos inacessíveis a essas experiências e atribulações de moralidade. Essas coisas acontecem com outras pessoas, não comigo. Tenho muito tempo ainda. Esquecemos como é realmente leve o nosso controle sobre a vida. De outro modo, não gastaríamos tanto tempo obcecados com trivialidades, tentando ser famosos, ganhando mais dinheiro do que poderíamos gastar em toda a nossa vida ou fazendo planos distantes no futuro. Tudo isso é negado pela morte. Todas essas suposições presumem que a morte não nos afetará, ou no mínimo, não quando não quisermos. Os caminhos da glória, escreveu Thomas Gray, não levam a lugar nenhum a não ser para o túmulo. Não importa quem você seja ou quantas coisas deixou para fazer, em algum lugar tem alguém que mataria você por $1 milhão, por um pedacinho de crack ou porque você está no meio do caminho. Um carro pode te acertar no cruzamento e te amassar. Acabou, tá tudo terminado. Hoje, amanhã, algum dia em breve. Vendo a morte por perto. No final de 1569, um nobre francês chamado Michel de Montagnier foi dado como morto depois de ser arremessado de um cavalo a galope. Enquanto seus amigos carregavam seu corpo mole e ensanguentado para casa, Montagnier observou sua vida sair de seu eu físico, até que ele retornou no último segundo possível. Essa sublime e inusitada experiência marcou o momento em que Montagnier mudou a sua vida. Em poucos anos, ele seria um dos mais famosos escritores da Europa. Depois do acidente, Montagnier passou a escrever volumes de ensaios populares, teve 2 mandatos como prefeito, fez viagens internacionais e atuou como confidente do rei. Esse tipo de história é muito comum. A pessoa quase morre e emerge da experiência uma pessoa totalmente diferente e melhor. A morte não torna a vida sem sentido, mas sim cheia de propósitos. E felizmente, não precisamos chegar às portas da morte para interceptar essa energia. Nos ensaios de Montagnier, vemos provas do fato de que se pode sim meditar sobre a morte, estar consciente da nossa própria mortalidade, sem ser mórbido ou deprimido. De fato, sua experiência lhe possibilitou um relacionamento inusitadamente divertido com a existência. Uma sensação de clareza e euforia que carregou com ele daí em diante. Isso é encorajador, significa que abraçar a precariedade da nossa própria existência pode ser estimulante e fortalecedor. Nosso medo da morte é um obstáculo ameaçador em nossas vidas. Molda nossas decisões, nossa perspectiva e nossas ações. Mas para Montagnier, pelo resto de sua vida, ele se estenderia e meditaria sobre aquele momento, recriando o instante de quase morte o melhor possível. Ele estudava a morte, ele a discutia, aprendendo sobre o seu lugar em outras culturas. Por exemplo, Montagnier certa vez escreveu sobre um jogo que as pessoas faziam antigamente ao bebê, revezando-se ao segurar a figura de um defunto dentro de um caixão e brindando a ele. Beba e seja feliz, pois quando estiver morto vai se parecer com isto. É um clichê perguntar: o que eu mudaria em minha vida se o médico me dissesse que eu tenho câncer? Depois dessa resposta, inevitavelmente nos confortaríamos com a mesma insidiosa mentira. Bem, graças a Deus eu não tenho câncer. Mas temos. O diagnóstico é terminal para todos nós. Uma sentença de morte está decretada. A cada segundo, a probabilidade está devorando todas as chances de que estaremos vivos amanhã. Alguma coisa está vindo e você jamais será capaz de interrompê-la. Esteja pronto para quando este dia chegar. Lembre-se da oração da serenidade. Se algo está sob nosso controle, vale cada grama de nossos esforços e energia. A morte não é uma dessas coisas. Não está sob nosso controle quanto tempo ainda viveremos ou que virá e nos levará embora. Mas pensar e estar consciente da nossa mortalidade cria real perspectiva e urgência. Não precisa ser deprimente, porque é revigorante. Ao invés de negar, ou pior, temer a nossa mortalidade, podemos aceitá-la. Lembrarmos todos os dias que morreremos nos ajuda a tratar nosso tempo como um presente. Alguém com um prazo final não se satisfaz com tentativas no impossível. Não perde tempo queixando-se sobre como gostaria que as coisas fossem. Essas pessoas calculam o que precisam fazer e fazem, adaptando-se da melhor maneira possível antes que o tempo expire. Elas calculam, quando chegar a hora, como dizer: claro, eu gostaria de ter vivido um pouco mais, mas fiz muito com o que já recebi. Portanto,
Tudo bem, não há dúvida quanto a isso. A morte é o mais universal de nossos obstáculos. É aquele sobre o qual menos podemos fazer a respeito. Na melhor das hipóteses, podemos esperar retardar e, mesmo assim, ainda vamos sucumbir no final. Mas isso não quer dizer que não tenha valor para nós enquanto vivermos. À sombra da morte, priorizar fica mais fácil. Como são a gentileza, a valorização e os princípios. Tudo cai em seu devido lugar e perspectiva. Por que você faria a coisa errada? Por que ter medo? Por que ficar deprimido e deprimir os outros? A vida vai acabar em breve. A morte nos avisa que é melhor viver corretamente. Podemos nos ajustar e chegar a um acordo com a morte. Este final é o mais humilde fato da vida. E encontrar alívio na compreensão de que não resta nada mais tão implacável. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e obtenha sua dose semanal de motivação e sabedoria estoica fazendo parte do nosso newsletter. O link está na descrição.